Como identificar um líder verdadeiro? Nós somos a TVN, aqui da cidade de Nazaré das Farinhas, no interior da Bahia. Estamos todas as segundas-feiras. Além de outros programas, nós temos trazido o programa A Palavra da Perseverança. E hoje nós iremos te dar uma instrução muito importante. Como você identificar um líder verdadeiro ou um verdadeiro líder? No Evangelho de São Mateus, capítulo número 23, a Bíblia fala que Jesus, chamando, falou para os seus discípulos e para a multidão, em relação a lideranças, a liderança a qual eles poderiam confiar. E Jesus disse que na cadeira, na autoridade de Moisés, estavam assentados os escribas e os fariseus, os doutores da lei. E os seus discípulos e a multidão deveriam observar tudo o que eles faziam, mas não deveriam andar em conformidade com as obras praticadas, porque eles colocavam fardos difíceis de suportar aos ombros dos homens e nem com o seu dedo queria mover esses fardos. E por que o texto diz assim? E falando Jesus aos seus discípulos e à multidão. Jesus quis dizer que em meio à multidão haveriam líderes que iriam explorar os seus seguidores. E por que ele destacou e aos seus discípulos? Porque nós, como discípulos de Jesus, nós temos grande resistência a outras lideranças. Achamos que as outras lideranças são exploradoras, são perversas, são mesquinhas, ensinam, mas não praticam o que ensinam. Mas Jesus destacou que na multidão haveriam líderes com essas qualidades negativas. E se ele falou em destaque aos seus discípulos, significa também que no meio dos discípulos de Jesus também haveriam autoridades que ensinariam coisas que eles próprios não iriam praticar. E o Senhor Jesus disse: atam fardos difíceis de suportar. E como você pode identificar um líder verdadeiro que ensina a multidão e um líder verdadeiro que ensina a você, que é discípulo de Jesus? Será através dos seus frutos, dos seus resultados, as suas ações, e não apenas através dos seus discursos, não apenas através da sua oratória, através da sua eloquência. Você tem que observar o que eles pregam e observar se as suas práticas de vida estão condizendo, estão sendo aquilo que eles estão pregando. Porque o Evangelho não é apenas para ser ensinado. Ninguém pode seguir um líder desde quando ele é um profissional evangélico, mas ele não é um praticante do Evangelho. E esse texto de Mateus capítulo 23 é muito esclarecedor, onde diz, e Jesus dizendo para a multidão e para os seus discípulos. Então nós rejeitamos, nós temos resistência às lideranças das multidões, mas quando nós estamos no meio da liderança que se diz evangélica, nós queremos aceitar de ouvidos tapados, de olhos fechados e sem direito a nenhum argumento, sem nenhuma dúvida, quando na verdade não é dessa forma. Jesus disse que tanto de um lado para a multidão, liderança e multidão, como liderança evangélica, os frutos que vão revelar o líder verdadeiro e o verdadeiro líder, e não apenas o seu discurso. Ele disse: atam fardos difíceis de suportar e nem com o dedo quer mover. Jesus disse: olha, pratique o que eles pregam, porque é a verdade, mas não ande em conformidade com as suas obras, porque eles ensinam e não pregam o que ensinam. Então, como você vai identificar um verdadeiro líder e um líder verdadeiro? Não é pelo seu discurso, é pelos seus frutos. São os seus frutos que vão identificar em quem você deve confiar. E várias palavras nesse texto é muito importante. No versículo número 4 ele diz: fardos difíceis de suportar
e nem com o dedo quer mover. Nós observamos as lideranças das multidões, que atam fardo difíceis, nem com o dedo quer mover. E nós ignoramos, às vezes, o comportamento das lideranças que estão ao nosso redor, que agem também dessa forma. Versículo 14, ele diz: devora a casa de viúvas com pretexto de largas orações. Então, ainda que alguém use orações longas, prolongadas, e destrói casas de viúva com esse pretexto, usando esse pretexto, não é porque ora que nós devemos acreditar. Não é o seu discurso, não é a sua oratória, não é a sua eloquência, não é a sua exegese, a sua hermenêutica, não é o seu português bem colocado. O que vai identificar um líder verdadeiro e um verdadeiro líder em que você possa confiar são os frutos produzidos pelas suas atitudes. Mas às vezes nós desconfiamos da multidão, da liderança da multidão. Rejeitamos e ignoramos as lideranças da multidão, mas quando é a liderança que se diz evangélica, nós queremos aceitar tudo. Não é dessa forma. Jesus falou para a multidão e falou para os seus discípulos. E ele fala, e nós observamos, quais os frutos dos líderes que têm assim nos acompanhado, os líderes que têm nos instruído. Jesus disse que percorre mar, ele fala de vós escribas e fariseus hipócritas, no versículo 15, e diz percorre terra e mar para fazer um prosélito, para fazer a pessoa receber a sua doutrina, ali agora a sua religiosidade. E ele disse que depois de ter feito todo esse sacrifício, transforma aquela pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que ele próprio. Então não é pela oração prolongada, não é pelo o trabalho evangelístico, porque se a pessoa tem todo esse discurso, mas os seus frutos não são frutos genuínos, ele disse que esses não são os verdadeiros líderes. Então nós somos muito resguardados para os ensinamentos das lideranças das multidões e somos muito vulneráveis aos ensinamentos das lideranças evangélicas. E quando na verdade Jesus falou para a multidão e falou também para os seus discípulos. Na multidão, nas religiões, existem pessoas sinceras? Sim. Existem pessoas falsas? Sim. No meio evangélico, todos que são verdadeiros e sinceros? Não são, meu amigo, infelizmente. Porque Jesus falou para a multidão e falou para os seus discípulos, que muitos estariam ensinando sem praticar, estariam fazendo orações prolongadas, estariam percorrendo terras para fazer um prosélito, fazer alguém se converter à sua crença, mas tudo isso, nada disso aí, justificaria ali e identificaria um líder verdadeiro e um verdadeiro líder. Então não se empolgue, não se engane, não se prenda, não se venda, não se comprometa por um belo discurso, mas vigie e veja quais são os seus frutos. As árvores não são conhecidas pelo discurso, mas pelos seus frutos. Então isso aqui é uma aula para você. Você só permanece no erro se você quiser. Mas se você não quiser permanecer no erro, você vai identificar o líder verdadeiro e o verdadeiro líder não pelo seu discurso, mas através dos seus frutos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos siga nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. TVN, sempre com você.